Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Nossa aula 33.1, falaremos sobre seminário. Vamos lá? Começando? Então, produção textual, né? Produção de texto, seminário que você não só vai utilizar no momento do ensino médio, mas também em graduação. Aqui vou ler a habilidade para vocês, né? Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas chamadas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Para hoje, no texto atual, nós temos Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Então, fique atento na leitura. Sinopse: Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na produção afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acomete. Sem sentimentalismo, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção, seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Zuquerença, Natalia Luamanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas as mesmas mulheres, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em conjunturas de experiência, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto O Cupe de Cida. E a corda bamba do tempo. Em Olhos d'Água estão presentes mães e muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constitui a humana condição, sem quaisquer idealizações. São aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Esta obra é composta de 15 contos contínuos, mais super densos, em que Evaristo conta histórias de realidades brasileiras, em maioria de mulheres negras. Quase todos os contos têm o nome da personagem, que acompanharemos a partir dali. A própria autora dá o nome de escrevivência ao que faz, e de fato é a vivência impalpável, palpável na sofisticação estilística do texto, marcado por oralidade e por seu conteúdo muito cru e tão verdadeiro. Os neologismos, fruto da junção de suas palavras, aliás, são uma das marcas mais legais do estilo da autora. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frase não frase. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazios, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã, e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei
mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Trecho do conto: a gente combinamos de não morrer. Como pode se proteger? Aqui nós temos o seguinte, ó. As escolhas individuais têm na preservação da saúde e da vida das pessoas, uma vez que o distanciamento social ainda está sempre as principais medidas na luta contra o coronavírus. Enquanto não houver um medicamento eficaz e uma estratégia eficiente de imunização coletiva, como uma vacina, será preciso ter paciência e seguir com o isolamento. Aí tem o seguinte, ó, uma informação. De acordo com a folha, informativa OMS, utilizada constantemente com dados, as maneiras mais eficazes de proteger a si mesmo e aos outros são locais públicos. São limpar as mãos com frequência, utilizando água e sabão. Apesar de a gente já ter passado essa questão da pandemia, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, tá bom? O vírus está solto. Caso não possa ser lavada, higienizada, as mãos com álcool em gel 70. Cobrir a tosse ao espirro com parte inferior do cotovelo ou lenço que deve ser destacado em seguida. Manter um distanciamento pelo menos de 1 metro das pessoas que estão tossindo ou espirrando. Amadinhos, se você está com aquele sintoma de gripe, resfriado, o ideal é ficar em casa e cuidar, tá certo, desse resfriado. Então, vamos lá então, amadinho. Temos aqui o seguinte: tópicos podem ser abordados na sua produção textual. Que produção é essa? Olha só. Como os outros países estão enfrentando o vírus. O Brasil já chegou ao ápice da pandemia. O que o país precisa fazer para melhorar o quadro? Como pode se proteger? E quais as perspectivas para o futuro do coronavírus no Brasil? Então, você pode fazer uma produção, tá certo? Essa questão da pandemia, desse período que ficou, praticamente 2 anos consecutivos, que você ficou no isolamento, e fazer uma produção e depois você manda no meu privado. Belezinha? Então vamos lá, amadinho, começando a aula 33.1 sobre a questão seminário. Mas o que é seminário? Você, amadinho, já fez algum seminário? Já participou de algum seminário? Já participou? Aqui nós temos uma ilustração, tá certo? Aqui, fazendo parte, para ilustrar para vocês. Alguém, uma pessoa ou um grupo de pessoas vai fazer uma exposição oralmente, tá certo? Essa exposição, ela pode pegar determinado tema e apresentar, tá certo? Apresentar a um grupo, a uma plateia, tá certo? Essa apresentação. E você tem que ter esse cuidado quando você de estudar o assunto que será apresentado. Você tem que ter aquele cuidado na hora de se vestir. Se o professor pede a você, vamos fazer um seminário, cada grupo 4 pessoas, ele vai distribuir o tema, tá certo? O tema, cada grupo ficará com o tema e esse grupo vai estudar este tema, tá certo? Vamos lá, qual o assunto que está da atualidade? Que você quer discutir sobre o quê? Ou ele pode deixar um tema livre para você também, mas o tema que você escolher, você seleciona e dentro do seu grupo você vai estudar. Toda vez que você for preparar essa apresentação, não, essa daqui é a minha parte, não, é em conjunto, é no coletivo que você vai apresentar. Beleza? Então,
O que é um seminário, né? É a exposição oral de um tema com apresentação de argumentos por um ou mais oradores, seguida de debate entre participantes. Beleza? Atenção! São muitas as circunstâncias que você tem de expor os seus argumentos. Colocando aqui, né? Vou ajeitar aqui, ó. Vou colocar seus argumentos, tá bom? Revelar suas ideias, suas opiniões. Para posicionar-se acerca de um determinado assunto e um procedimento essencialmente realizado por meio da oralidade, utiliza-se gêneros textuais seminários, que é um deles, né? Que também você vai ter essa questão além do seminário, que usa a oralidade, nós também temos o debate. Mas focando aqui nesta aula somente o seminário. Então, esse gênero pertence à categoria vinculada à exposição, com base na transmissão de conhecimento específico, técnico ou científico, a respeito de um assunto relacionado a determinada área do conhecimento. Vamos lá, qual a área que você quer discutir? A questão da beleza, da estética, ou da questão da educação, né? Ai, professora, eu já sou mais da questão da agropecuária. Então, o assunto que você, o tema que você pegar, você vai se aprofundar, tá certo? Vai fazer um estudo detalhado. Você também, na hora que você estiver fazendo a apresentação, para prender a atenção, você vai fazendo perguntas, né, às pessoas que estão assistindo, fazendo parte também. Assim, também, como aquele que está participando do seminário, fazer pergunta ao grupo. Objetivos do seminário. Dentre os vários autores, Nerice, né, de maneira mais abrangente, aponta os objetivos do seminário. Ó, ensinar pesquisando é um dos objetivos. Revelar tendências e aptidões para a pesquisa. O que mais? Temos levar a dominar a metodologia científica de uma disciplina. Ensinar a sistematizar fatos observados e a refletir sobre eles. D. Ensinar a utilização de instrumento lógico do trabalho intelectual. Introduzir no estudo interpretação crítica de trabalho mais avançados. E ensinar a trabalhar em grupo. Quando passa trabalho, seminário, o que acontece? Tem pessoas que falam assim, ai, eu não consigo trabalhar em grupo. Mas, amadinho, tem que aprender, tem que trabalhar esse lado, tá certo? De trabalhar em grupo. Ah, eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, ou então quando não consegue trabalhar em grupo, fala bem assim, eu vou fazer o trabalho, vou montar os slides, vou pesquisar e vou distribuir para cada um. Não adianta. Porque na hora que o professor fazer o questionamento, qualquer um do grupo vai perceber que não houve o que é aquela coletividade, né? Aquele trabalho de um ajudar o outro, de estudar juntos. Tá certo? É comum que muitos de nós já tenhamos, né, participado de algum seminário, não é mesmo? Você já fez algum seminário de história? Algum seminário de filosofia? Geografia? Já fez? Ou então algum seminário com outro professor da área, né? Por exemplo, eu fazia bastante seminário lá na parte de literatura das vanguardas europeias.
fazer seminário das escolas, dos movimentos literários, dividir a turma, no máximo 4 alunos para apresentar um tema. Sempre assim. Então, se você ainda não participou ou se você ainda não fez esse seminário, então, de olho aqui nas dicas. Onde pode acontecer um seminário? Não somente, como já foi dito aqui, na escola, é que ele acontece, né? Mas também no meio acadêmico, no profissional, podendo ser apresentado individualmente ou em grupo. Mas o ideal, amado, para o seminário mesmo, é melhor em grupo. Assim, como a escrita requer procedimentos específicos para realizá-la, os textos expositivos também não fogem à regra. Por isso, é de fundamental importância que saibamos a maneira correta de nos portarmos diante de um seminário, como também nos inteirarmos de todos os seus elementos constitutivos. Então, para isso tem todo momento, né? Somente na hora da apresentação. Vamos ver como que vai proceder esse seminário. Tem as etapas do seminário. Primeiro, a distribuição do tema. Não é isso? Distribui o tema. Aí depois faz o sorteio. Ou pode ser o contrário, começar... o professor pode escolher sorteando cada grupo, dando um número, né? Então vai tirando, pega 5 da turma e cada um vai ser o líder do grupo. E depois sorteia o tema e em seguida você vai se aprofundar, né? Vai fazer a pesquisa, vai selecionar material, depois vai ver o que pode ou o que não pode colocar, né, na apresentação. O seminário é fonte de transmissão de conhecimentos adquirido. Quanto mais você estudar, pesquisar, mais você vai se sentir o quê? Seguro na hora da apresentação. Você tem que colocar na frente você que estudou. Os temas são diferenciados. É claro que tem grupo que é curioso, ficou interessado no teu tema, e para ver se realmente você estudou, ele vai se aprofundar também, porque na hora que você fizer a pergunta, fizer algum questionamento, ele está ali para responder, né? É uma troca de conhecimento, tá bom? Seminário visa o quê, né? Visa o estudo em profundidade de um tema, para exposição e transmissão de conhecimento. Aí vem aquele questionamento. Para que serve? Como se organiza? Quais os papéis e as funções dos participantes? Em que lugares e espaços costumam acontecer o seminário? Amadinho, se você tem um auditório, né, para ver com a turma, leva para o auditório. Ou na sala, vai ser só com a turma tal, em sala de aula. Não importa o espaço. Depende do número, né, de pessoas que vão fazer parte desse seminário. Então, nós temos aqui, serve para aprofundar um tema, proporcionar um debate sobre esse tema, socializar o conhecimento, né, para o grupo, sistematizar a divulgação, os conhecimentos construídos em grupo e tornar a abordagem de um assunto mais mais dinâmico. Tá certo? Aí como se organiza? Pesquisa, a produção de roteiro, definição da ordem das apresentações, a sequência das falas para não haver o quê? Não ocorrer
furos, cortes ou falta de sentido. Por isso aqui, quando você vai se organizar, a necessidade é essencial que cada componente do grupo esteja presente. Porque antes de você apresentar a turma, você vai fazer aquele ensaio com a sua equipe. Não é assim que a gente faz quando a gente vai fazer a apresentação de algum trabalho? Aí você vai fazer um ensaio. Eu falei assim, uma pessoa pode até chamar de um outro grupo para observar. E aí ficou bom? Você está conseguindo me entender? Eu estou conseguindo passar o conteúdo, o tema abordado? O que precisa ser melhorado? Então, ali na hora do grupo, aí você vai ajustando as coisas, né, que vão das apresentações, tá certo? O roteiro em geral. Temos aqui também, além, né, serve para quê, como se organiza, é a questão do planejamento. Isso daqui é essencial. Planejamento, tudo na vida a gente precisa de plano, né? E esse planejamento é em cima de um objetivo. O que eu quero alcançar, tá certo? Eu tenho que ter certeza do que eu quero para eu poder passar para o grupo. Então, o planejamento inclui as seguintes etapas. Vamos lá. Antes de tudo, é preciso que o apresentador, a equipe, domine o assunto que será abordado, apoiando-se numa pesquisa bastante o quê? Informativa. Como jornais, livros, internet, revistas especializadas, vídeos e outros. Então, isso aqui tudo está dentro do planejamento. Tá bom? Você não vai pegar só de uma fonte. Quanto mais fonte, melhor. Produção de um esquema contendo o quê? Informações sucintas que nortearão o discurso do apresentador, né, do grupo. Definição do tema e dos componentes do grupo. É naquela hora que o professor, né, pode dar a liberdade de você escolher a sua equipe ou ele escolher quem vai participar de cada grupo. Procurar enriquecer o conteúdo com recursos audiovisuais, tais como cartazes, apostilas, retroprojetor, data show, microfone e entre outros. Quando é na sala de aula, não há necessidade de usar a questão do microfone, porque o espaço é menor e o tom da voz dá para alcançar, tá certo? Tranquilamente. Você tem que usar uma voz assim, vamos supor, mediana, não muito alto nem muito baixo, beleza? Realização de ensaios prévios, como eu já falei, né? No objetivo de evitar certas falhas que poderão comprometer a qualidade do trabalho apresentado. Elaboração de um roteiro escrito com base nas anotações feitas durante a pesquisa. Então, aqui você já está vendo lá, você pode até utilizar, fazer uso de uma ficha, tá certo? Porque querendo ou não, dá um branco, dependendo do nervosismo, tá? Pode dar um branco, aí você, não custa nada você dar uma olhadinha na sua ficha de anotações. Devem ser levadas em consideração as características do público-alvo. Faixa etária, tipos de interesse, expectativas e conhecimentos prévios em relação ao tema em questão. Se possível, redação e fotocópia de um resumo e distribuir para o público.
Exatamente, você vai fazer, né, um pequeno, um folderzinho, distribui do que se trata o tema de vocês e você pode distribuir na sala toda ou para cada grupo. Aí vai depender da questão, né, se está voltada mais para o grupão ou se mais individual. Mas a ideia é cada público, né, que estiver presente receber uma xerox do trabalho. Resumo, sendo resumo, beleza? A preparação do seminário, né? Ó, seja o seminário apresentado por uma única pessoa, seja por um grupo, é essencial que cada orador se prepare adequadamente, pois o bom resultado deve haver o quê? Um cuidado, preparo individual. Se o trabalho do seminário é de uma equipe, só que assim a avaliação é individual. Individual assim, vai ser pelo domínio, né, do conteúdo. Como assim, amadinha? Lá eu tenho uma equipe de 4 pessoas, aí tem um lá que fala, ai, professor, ele falou a minha parte. Para não ter essa questão de falou a minha parte, que não tem essa de parte, eu trabalho em grupo, você pode acrescentar mais, né, conhecimento sobre esse determinado tema. Explorar a questão de curiosidades do tema. Aí um fala assim, mas eu pesquisei, o meu tema era sobre violência doméstica, eu só falei da violência doméstica, eu só delimitei, não quis citar nem outras violências. Você pode dar um apanhado, né, uma explanação geral da questão da violência e focar na violência doméstica, não só na violência doméstica, como outros tipos de violência. Aí vai além, aí você já vai o quê? Superar a expectativa. Tá bom? A postura do apresentador. O que nós temos aqui, né? É um fator relevante e o mesmo deve evitar gestos excessivos, expressões faciais que não conduzem com a situação, manter o tom da voz no ritmo bem articulado, de modo a não tornar o quê? Monótono. Às vezes quando você percebe assim, amadinho, aí, claro que você não vai falar amadinho, isso daqui é uma coisa minha, né? Você fala assim, então, você percebe, assim, vai chegando, né? Para chamar a atenção, para não ficar o quê? Monótono. E sobretudo, permanecer de frente para a plateia. Olha aqui no desenho aqui, ó. Aqui na imagem, você vai perceber, né? Aqui ele na frente, lá com o cavalete, fazendo a sua apresentação, mostrando os dados, né? Coisas que chamem realmente a atenção, tá? Não é para colocar letras bem minúsculas, não. Assim, miúdas, vamos dizer assim, miúda, né? Miúdas. Os gráficos, quando você tiver gravura, joga assim para chamar a atenção mesmo. No momento da apresentação, é imprescindível o uso da linguagem formal, pois certos hábitos da linguagem oral, do tipo, né, tipo assim, o que vai acontecer? Prejudicam a fluência na exposição. Quando fala da linguagem formal, é você evitar gírias também. Tá certo? Evitar os vícios de linguagem. Fazer uso da norma culta.
da linguagem técnica, porque ele já fala tudo, é seminário. A apresentação do seminário. Olha só a postura do apresentador. Olhe a vestimenta dele. Olha o cabelo. Tudo bem alinhado, não é mesmo? Claro que isso daí é uma apresentação profissional no ambiente de trabalho, sempre mantendo a postura. Ah, mas eu não trabalho. Mas na sala de aula, claro que você não vai de terno e gravata, você vai com seu uniforme. Bem, ó, passadinho, tênisinho, sapatinho todo arrumadinho. Nada de lá na frente todo amassado, cabelo todo bagunçado. Ah, mas a minha apresentação depois do recreio. Amado, postura, que conta também na hora de avaliar. Então, a maneira de você se vestir, beleza? Então, nós temos aqui a apresentação do seminário. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, como vocês sabem, vai ser o quê? A apresentação do que vai ser falado, qual o tema que vai ser discutido, né? Então, na introdução de seu texto oral, o expositor realiza a tomada da palavra, estabelecendo uma interação com seus ouvintes. Minhas amigas, meus amigos que estão na minha mesa, meus amigos, minhas amigas que estão no meu auditório. Então, meus amigos, no geral, se falar só amigos, caros colegas que estão presentes aqui na sala de aula, não tem problema. É interessante fazer a cumprimentá-los, quem estão presentes. Desenvolvimento do texto oral. O expositor introduz o assunto ao fazer referência a pessoas e fatos que são conhecidos pela plateia. Ter domínio sobre o assunto de forma coerente, obedecendo a uma sucessão de acontecimentos, pode usar recursos linguísticos para encadear os fatos. Olha só os recursos, as expressões, né? Em primeiro lugar, o que fica depois, como já tinha sido uma comissão criada anos antes, dentro deste clima. Então, isso daqui são as expressões que você pode utilizar na hora da sua fala. E a conclusão do texto oral. Como que será feita, né? Finalmente, o expositor utiliza-se de uma expressão para indicar ao público que encerrará a sua fala. Ele vai dar uma dica. Eu falei, opa, agora já está encerrando. Então, termino dizendo que na idade que estou, preciso começar ensaiando que tipo de discurso eu vou ter quando for indagado, inquirido sobre a minha documentação no plano eterno. Aí finaliza, faz agradecimento, tá certo? E é isso aí, isso já vai marcar. Você tem que procurar uma expressão, né, que marque que já é o término da sua fala, o término da sua apresentação. Aqui uma imagem para você, aqui, Dentro deste clima, esperamos que todos os estudantes do terceirão Mediação tenham entendido e coloquem em prática o seminário Gênero Textual Oral. Então, aqui finalizo. Muito obrigada. A cada aula, quando eu venho aqui, sempre no final, eu faço o meu agradecimento. Vocês já perceberam isso? Quando eu vou dar aula em auditório, a gente faz a apresentação geral e no final faz o fechamento já finalizando, agradecendo a plateia presente. Beleza? Vamos lá. Agora para esquentar um pouquinho aí, para aquecer. Vamos lá, a hora de produzir.
Trabalhando o gênero. O que será feito, amadinhos? Temos aqui o seguinte: 2 atividades no Trabalhando o Gênero. Primeiro, né? Ouvir o podcast Olhos d'Água com a autora Conceição Evaristo. Primeira, né? 2. Atividade 2. Você vai escrever com suas palavras sobre o que mais gostou dessa obra. Depois de você ouvir o podcast de Olhos d'Água, aí depois você vai fazer um texto, né? Falando do que mais gostou da obra. Preste atenção, amadinho. Muita atenção. Não esqueça, né? Que você vai ter que observar os elementos da narrativa, né? Lembra lá do pente? Quais são os elementos da narrativa? Nós temos personagem, um enredo, narrador, o tempo e o espaço. Daqui são os principais, né? Os elementos da narrativa. Beleza? Aí tenho aqui também para vocês, né, um material complementar que da aula de hoje, que é esse daqui, ó. Temos aqui o material complementar. Aí tem um linkzinho que o professor vai repassar para cada aluno para poder assistir ao podcast de Olhos d'Água com a autora Conceição Evaristo, que é uma escritora contemporânea. Beleza? Então aqui encerrando, né, a nossa aula 33.1 sobre a questão seminário, né, que é uma produção oral. Amadinhos, termino por aqui e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!